Olá, é fantástico dar início a esta análise visual para decodificar um dos temas mais vitais e fascinantes da atualidade. A ideia hoje não é ficar preso só em história, sabe? O objetivo aqui é realmente decifrar aquele código-fonte das notícias que a gente lê todo santo dia. Vamos entender de vez esta estrutura invisível que dita exatamente como as nações interagem, competem e, claro, prosperam. Então, vamos direto ao ponto. Afinal, quem é que manda no mundo? Essa é, sem dúvida alguma, a pergunta definitiva, o maior mistério geopolítico de todos. Parece uma questão simples de responder, mas na verdade é um quebra-cabeça que está sempre mudando de formato. A ordem global obedece a uma engenharia política muito, mas muito específica. E entender as forças que movem as peças desse xadrez gigante é o que permite prever os próximos movimentos das nações. Para responder essa grande pergunta, a gente precisa primeiro rastrear como o poder evoluiu. Olhando para essa linha do tempo, a jornada começa lá no imperialismo europeu em 1492, passa pelas rupturas drásticas da bipolaridade em 1945, a unipolaridade de 1991, até chegar nessa teia supercomplexa de unimultipolaridade que vivemos hoje no século XXI. O poder mundial definitivamente não é nada estático. Mas peraí, antes de existirem essas ordens globais, como é que a engrenagem funcionava? Historicamente, a coisa era estritamente local, uma ordem orgânica. Eram milhares de sistemas que simplesmente seguiam os ciclos da agricultura e da natureza. Só que aí acontece uma ruptura literalmente explosiva. O surgimento da ordem capitalista e dos Estados-nações mudou a regra do jogo para valer. Essa busca incessante por lucro e por escala global exigia um alcance que quebrava as antigas fronteiras locais. O mundo, de repente, precisava se conectar. E é exatamente dessa necessidade de expansão que nasce a primeira verdadeira ordem global. Entre 1492 e 1945, um punhado de nações europeias operava num sistema multipolar de imperialismo. Eles estenderam os tentáculos pelo globo todo, dividindo as Américas, a África e a Ásia com aqueles enormes impérios coloniais extrativistas. Mas aí chega 1945. A Segunda Guerra Mundial simplesmente esgota essas potências europeias de uma forma brutal. A coroa cai, e o que sobra no tabuleiro é um imenso vácuo de poder absoluto. Só que na geopolítica, um vácuo nunca fica vazio por muito tempo, né? Daquela devastação de 1945, emergem dois gigantes inimigos mortais, os Estados Unidos e a União Soviética. O mundo vira bipolar, operando sob uma regra nova e bem sombria, o equilíbrio do terror. Como o armamento nuclear tinha acabado de ser desenvolvido, qualquer ataque direto seria garantia de aniquilação mútua. Lutar de frente significava literalmente o fim do mundo. Então, essa disputa insana pelo poder teve que ir para as sombras. E já que o confronto militar direto era impossível, essa Guerra Fria acabou se estruturando em três frentes principais. Passo 1. A corrida tecnológica para provar a superioridade. Passo 2. Uma engenharia geopolítica através da criação de blocos rígidos. E passo 3. A deflagração daquelas guerras terceirizadas. Vamos olhar como cada uma dessas frentes funcionou na prática. A primeira frente foi uma autêntica batalha pelo futuro, americanos e soviéticos competindo ferozmente pelo controle do espaço e na corrida armamentista. Os soviéticos levando o primeiro homem ao espaço, os americanos chegando à Lua e, ao mesmo tempo, fabricando submarinos nucleares e mísseis assustadores. Mas olha que ironia incrível. Essa mesma competição mortal deixou um legado civil gigantesco. Toda essa tensão paranoica gerou a base para o GPS, para a internet, para os computadores e satélites que alimentam toda a nossa tecnologia hoje em dia. A segunda frente literalmente fatiou o planeta. De um lado, a gente vê o bloco capitalista americano amarrado por dinheiro tipo o Plano Marshall e por alianças militares com a OTAN. Do outro, o bloco socialista soviético, com a proteção econômica do Comecon e o escudo militar do Pacto de Varsóvia. E ali no meio, tentando sobreviver sem ser esmagado por esse choque direto de titãs, ficaram os chamados países não alinhados. Foi uma divisão cirúrgica do mapa. Acontece que essa tal Guerra Fria teve muito sangue quente rolando. A terceira frente cobrou um custo humano altíssimo com as chamadas proxy wars, as guerras terceirizadas. Já que as superpotências não podiam atirar diretamente uma na outra, elas usaram países terceiros como verdadeiros tabuleiros de xadrez, financiando ativamente os dois lados. O resultado foi a desestabilização de nações inteiras. É só pensar na dura divisão das Coreias, no longo conflito do Vietnã, no Afeganistão dos anos 80 e na Revolução Cubana. As cicatrizes desses conflitos persistem até hoje. Daí, aquela balança hipertensa simplesmente quebrou. O ano era 1991 e o tabuleiro virou de cabeça para baixo da noite para o dia com o colapso soviético. A União Soviética se dissolve e se fragmenta com a Rússia herdando grande parte daquele arsenal nuclear formidável. Com isso, o mundo perde a característica bipolar, a ordem global entrou numa era estritamente unipolar.
Os Estados Unidos passaram a reinar sozinhos como a suprema e inquestionável potência militar, econômica e cultural do planeta. Mas manter uma hegemonia de forma isolada cobra um preço bem alto. O século XXI entregou uma sequência de choques sistêmicos pesadíssimos para a única superpotência mundial. Os atentados terroristas em 2001 acabaram com a invulnerabilidade territorial americana. Depois veio a crise econômica avassaladora de 2009 e, mais recentemente, o abalo da pandemia em 2020. Veja bem, esses choques não derrubaram a potência, mas criaram fissuras super profundas naquela antiga ordem unipolar. E como a geopolítica detesta um vácuo, quando o líder isolado começou a demonstrar essas fissuras, novos gigantes correram para ocupar o espaço. A China emergiu rápido como a maior ameaça econômica e tecnológica, combinando um crescimento astronômico com um investimento militar pesado. A Rússia manteve o status de perigo estratégico altíssimo, com toda aquela herança nuclear da época soviética, e a Índia ascendeu como um gigante demográfico inegável, misturando expansão econômica veloz com seu próprio desenvolvimento de armas nucleares. O interessante é que uma nova realidade se impôs. O xadrez do século XXI não é jogado só por supergigantes. Existe uma camada muito forte de operadores intermediários. São potências médias que podem não ter a capacidade de dominação mundial, mas que detêm um poder de barganha gigantesco nas suas regiões. A gente está falando do peso estratégico do Brasil e do México na América Latina, da influência energética e logística de países como Turquia, Irã e Arábia Saudita no Oriente Médio, e da força massiva de nações como Paquistão e Indonésia na Ásia. E tudo isso leva à grande chave mestra desta análise. Afinal, a gente vive num mundo dominado por um xerife ou por vários atores. O pesquisador Samuel Huntington tem um modelo que resolve esse aparente paradoxo. Ele mostra que o mundo opera em duas frequências ao mesmo tempo, a ordem unimultipolar. Na prática, é o assunto que dita a regra. Se o papo for força bruta, frotas navais e capacidade militar, o topo da pirâmide continua unipolar, com os Estados Unidos liderando. Mas quando se olha para a base da pirâmide, para as indústrias, comércio e tecnologia de consumo, a conversa muda. O poder está incrivelmente fragmentado entre China, Europa, Japão, Índia e Brasil. Essa é a multipolaridade econômica. Só para consolidar toda essa evolução complexa nessa matriz tática, a gente saiu daquela ordem orgânica local, avançou para o imperialismo multipolar europeu de 1492 a 1945, daí o mundo mergulhou naquele período bipolar extremo da Guerra Fria, até 1991, o que abriu a porta para a breve hegemonia unipolar americana, e finalmente chegamos ao presente, o século XXI, caracterizado por esta fascinante realidade unimultipolar, o poderio bélico predominantemente americano cruzado de frente com um tabuleiro econômico todo fragmentado por múltiplas nações. O que deixa a história diante de uma encruzilhada absolutamente decisiva e provocadora. Para onde aponta o futuro a partir de agora? Há dois caminhos possíveis despontando no horizonte. A opção A sugere o retorno a um mundo estritamente bipolar, desta vez focado em inteligência artificial e tecnologia de ponta, numa divisão bem dura entre Washington e Pequim. Ou será a opção B, uma completa fragmentação rumo ao caos da multipolaridade, onde o poder se dilui inteiramente entre diversos atores fortes, pulverizando o controle global de uma vez por todas? A ordem mundial é realmente o código-fonte por trás de cada notícia lida pela manhã? A resposta para essa encruzilhada vai ditar o futuro deste século e as chaves exploradas hoje ajudam a decifrar os próximos lances desse tabuleiro. Muito obrigado por acompanhar essa análise visual e até a próxima exploração!